Meu nome é Isabela Sene, eu sou analista de energia da Biogás, Associação Brasileira do Biogás. A Biogás, ela é uma associação bem nova, né? Nós surgimos em 2013, o setor de biogás, ele se desenvolveu a partir de 2008, mas a associação, ela surgiu em 2013, nós fazemos 10 anos ainda esse ano, e nosso trabalho é exatamente esse que eu estou fazendo aqui hoje, é levar qual é o papel do biogás, o que o biogás pode fazer pela matriz energética brasileira e como a gente pode explorar esse energético. Então, a gente trabalha nesse engajamento governamental com regulação. Nós também trabalhamos na busca por financiamento de projetos. Então, a gente tem um projeto de desenvolvimento de um fundo garantidor de biogás, que ele é um fundo para impulsionar pequenos projetos de biogás para empreendedores que não conseguem tomar recurso, empréstimos em bancos, né, em decorrência de dificuldades de aporte de garantias, por exemplo. Então, nós temos hoje 140 empresas associadas que acreditam no potencial de biogás, e isso vai desde produtores, fornecedores de equipamentos, até consumidores, grandes empresas que estão dentro do setor de biogás. Essas empresas, elas estão tanto em diferentes níveis de maturação, então algumas ainda estão entendendo como funciona o setor de biogás, enquanto outras já são grandes produtores, grandes players do setor. Então é muito interessante, muito fácil de acessar, né, esses associados que estão em pleno desenvolvimento. Mas o que é o biogás, né? O biogás, ele é um combustível gerado de forma natural pela decomposição anaeróbia de qualquer tipo de resíduo orgânico. Então, desde resíduos ali de restaurantes, restos de produção industrial. Então, esse gás, ele é emitido, né, naturalmente na atmosfera, e ele é composto 55% a 70% de metano. Então, é um gás com risco explosivo, bastante poluente, né? A gente já sabe que ele é 20 vezes mais poluente do que o CO2, e também há de 25% a 40% de CO2 contido dentro do biogás. Então, esse biogás, ele é um passivo energético de processos industriais, né, do fato da matéria orgânica não estar sendo devidamente tratada, mas ele também pode ser um recurso energético muito promissor para a gente utilizar. Então, além da gente poder gerar energia elétrica ou fazer o aproveitamento térmico desse biogás, a gente também pode fazer a purificação dele, remover esse excesso de CO2 e transformar em biometano. O biometano, ele pode ser utilizado como combustível industrial ou também como combustível veicular, da mesma forma que o gás natural. Então, como funciona a cadeia aqui de biogás, né? Qualquer tipo de resíduo, desde grandes geradores, né, shopping centers, por exemplo, setor de proteína animal, principalmente suínos e avinos, que são proteínas confinadas, né? Esses produtores, eles têm um grande potencial de geração de biogás, associado a isso a agroindústria, como, por exemplo, o setor sucroenergético, que se destaca aqui nesse potencial de geração. Essas plantas de biogás, elas vão receber esses resíduos e vão transformar ele em energia elétrica ou purificar para a produção do biometano. Então, a usina termoelétrica de produção de energia elétrica a partir de biogás é idêntica a uma usina a gás natural. Então, ela vai usar a mesma infraestrutura, os mesmos equipamentos. O biogás, ele pode ser utilizado na mesma planta. Então, isso é muito bacana. E a usina em si, ela também vai produzir, de forma associada, o fertilizante, o biodiestato, que também pode ser utilizado de volta ali na lavoura. Então, ele, anteriormente, né, esse resíduo orgânico a gente utilizava como adubo. O processo de biodigestão acontece, você gera energia e ainda vai ter um resíduo para utilizar de adubo, que é riquíssimo em nitrogênio. Então, no processo, né, se a gente não for escolher pela energia elétrica, né, claro que hoje o nosso foco aqui é a energia elétrica, a gente vai optar pela rota de purificação do biometano, e aí o biometano é um combustível que funciona tal qual o gás natural,
com alta concentração de metano. Ele pode ser transportado em gasodutos, assim como o gás natural, ou pode ser armazenado e transportado em caminhões feixe. Então, qual é o potencial do Brasil de produção de biogás? O Brasil hoje é o maior potencial mundial de produção de biogás, apesar de não ser ainda um grande player nesse segmento. Então, os setores que se destacam, né? É o setor sucroenergético, seguido da proteína animal. As usinas sucroenergéticas, elas têm uma vocação para a produção do biogás, porque ao passo que elas produzem ali a vinhaça e a torta de filtro, que são resíduos de difícil gerenciamento desses empreendimentos, ele hoje é utilizado como adubo orgânico. Ao passar pelo processo de biodigestão, a gente ainda possui essa produção de outro adubo orgânico, que ainda é rico em nitrogênio, além de você estar deslocando e produzindo energia elétrica ou biometano. Isso também incrementa a produção de CBio dessas usinas, né, dentro do programa RenovaBio. O biometano hoje é o combustível com maior nota de eficiência dentro do RenovaBio. O que isso significa? Esse potencial aqui de biogás. 35% da demanda nacional por energia elétrica pode ser suprido por biogás. Então, se a gente pegar todo aquele potencial que eu apresentei, de 121 milhões de metros cúbicos por dia de produção de biogás, a gente pode suprir 35% da demanda nacional de energia elétrica ou 70% da demanda nacional por diesel. Então, a gente tem um deslocamento muito significante de combustíveis fósseis dentro das nossas matrizes de energia. Qual é o grande benefício do biogás? O biogás ele é descentralizado, então ele já tem tudo a ver com a geração distribuída. A gente pode pegar pequenos produtores a grandes players do mercado que vão aproveitar essa geração descentralizada para geração de energia elétrica no campo, no interior. Então, a gente tem uma interiorização desse gás, podendo substituir tanto o gás natural, com a produção do biometano, quanto a gente pode ter também energia elétrica de qualidade no interior, ali em fim de ponta, que a gente sabe como funciona a geração de energia elétrica nesses locais. Então, quais são os grandes atributos do biogás? O biogás, ele tem pegada negativa de carbono. Então, no momento ali que a gente vai fazer a análise, né, a geração de crédito de carbono, o biogás, ele permite que a gente descarbonize as nossas matrizes. Isso é muito importante, principalmente para a indústria e para o agronegócio. É uma fonte armazenável, então a gente pode tanto armazenar matéria-prima de produção, quanto armazenar o combustível na forma de biometano. Ele é flexível, então você pode fazer uma escolha, um trade-off, o que valer mais a pena para você entre gerar energia elétrica ou gerar o biometano para ser comercializado. Ele é uma energia renovável e não é intermitente, então a geração, ainda na geração distribuída, é flat, é o tempo todo, é 5 mega o tempo todo. A geração é descentralizada, o que dá essa característica regional e esse casamento com a geração distribuída. Vou passando aqui. Qual é o papel do biogás hoje na geração distribuída? A geração distribuída é o maior mercado hoje para o biogás. Nós, por enquanto, aproveitamos apenas 3% de todo o potencial de produção de energia a partir de biogás. Esse setor aqui cresce aproximadamente de 30% a 40% ao ano na geração distribuída. Então, é um dos maiores modelos de negócio para o biogás hoje no Brasil. Atualmente, nós temos 104 megas instalados e a perspectiva é que até o final desse ano a gente tenha 145 mega. A maior parte dessas plantas hoje estão concentradas no estado de Minas Gerais, principalmente em proteína animal, mas também nós temos um enorme potencial e a maior capacidade instalada hoje está no estado de São Paulo. A região sudeste do Brasil, ela concentra mais de 60% de todo o potencial nacional de produção de biogás. Então, é uma grande oportunidade para o biogás. E do que esse setor está precisando neste momento? Nós precisamos, assim como a grande maioria de vocês aqui que são integradores, nós precisamos de integradores para esse setor que possam abarcar todo o modelo de negócio de biogás, entender a necessidade de um produtor rural, entender a necessidade de alguém que queira implementar essa tecnologia
Porque, veja bem, o produtor de biogás, ele não é um produtor de biogás em si. Ele é um produtor de açúcar e álcool, ele é um produtor de suínos, ele é um produtor de soja e ele quer implementar uma tecnologia de aproveitamento energético no empreendimento dele para fazer o gerenciamento de resíduos e ter uma receita adicional. Então, ele tem dificuldade, ele não vai conseguir saber onde que ele vai comprar um biodigestor, onde ele vai comprar um motor, quem vai fazer essa manutenção para ele. Então, a figura do integrador, ela é fundamental no setor de biogás, tá? Então, o biogás hoje, né, ele faz parte, ele tem uma participação de 0,5% na geração distribuída, mas o nosso potencial é de ser tão grande quanto a solar é hoje. Então, é uma fonte, e 100 é um produto energético de qualidade que pode trazer muitos... o CAPEX desse produto é elevado, mas o OPEX é muito baixo e os retornos são muito grandes. Então, trazendo aqui para vocês uma análise de fator de capacidade, o fator de capacidade do biogás é de 70% a 90%, enquanto o da solar é de 20% a 30%. Então, o CAPEX é o dobro, né? A gente tem uma estimativa aí de R$10.000 por quilowatt instalado, entretanto, o fator de capacidade é muito maior para o biogás. Então, é um modelo de negócio viável, é uma alternativa sustentável e que as empresas estão dando muito foco nesse momento, principalmente por uma questão de lei de resíduos, né, por essa necessidade. Então, o biogás, desculpa, ele é um combustível que tem muitos atributos sistêmicos, né? Ele pode trazer, ele traz segurança energética porque ele é uma fonte flat, como eu disse. A gente não atravessa por sazonalidades, não tem intermitência, então a gente consegue entregar de forma igual o ano inteiro. Toda hora o seu cliente vai estar recebendo 5 mega. Então, isso é muito importante. A gente ainda tem algumas questões que vão acontecer aí, que é o reconhecimento dos benefícios ambientais através da Lei 14.300 e da 14.120. Então, ainda há essas expectativas de receitas adicionais para esses modelos de negócio. E aí, eu vou apresentar aqui para vocês alguns cases de negócio. Lá em São Paulo, a gente tem uma planta da Cocal, que é uma planta de sucro energético. Ela é voltada bastante para a produção de biometano, mas ela tem uma GD associada de 5 mega. Então, ela é uma planta que, além de produzir o biometano, né, e aí o foco deles é esse, é uma parceria com a distribuidora de gás de São Paulo, a Gás Brasiliano, de produção desse biometano, mas eles têm uma GD associada de 5 mega que entrega flat o tempo todo. No Paraná, nós temos a planta de Castro, da Castrolanda, que é uma cooperativa de suínos enorme. Eles produzem 8,4, quase 10 mil metros cúbicos por dia de biometano. Então, eles também escolhem pelas duas rotas e tem uma GD de 1 mega associada. Eles, como eu disse, eles são de suínos, eles também vendem o CO2 adicional para a indústria de abate humanizado. Então, eles fazem o abate humanizado desses suínos com o CO2 recuperado do biogás, tá? Então, é uma receita adicional desse negócio. E a planta da Urca, a Eva Mauá, é uma planta de resíduos sólidos, né? Eles estão instalados em um aterro sanitário, no aterro sanitário lá de Mauá, na região da Grande São Paulo. É uma planta de 5 mega de RSU, e aqui também eles fazem a comercialização de CO2 para a indústria de refrigerantes. Então, eles gaseificam o refrigerante com o CO2 produzido por essas plantas. Então, é isso. Eu convido vocês a mudar o mundo com biogás, serem integradores. Amanhã, a Juliana Lemos, a Juliana do Sebrae vai fazer uma apresentação e também vai poder falar sobre o biogás, né? Então, convido vocês. Nesse QR Code, vocês acessam o meu contato e aí eu fico à disposição de vocês. Muito obrigada.